Fecha os olhos, irmão, escuta teu ser. Somos filhos da eternidade a renascer. Hoje eu sei de onde vim, sei pra onde vou. Descobri o segredo que a alma guardou. O universo em desencanto me abriu a visão, e a vida verdadeira virou minha canção. Agradece a natureza, agradece ao vento, agradece às estrelas, agradece ao vento. Minha voz é universo em desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que me despertou tudo. Quem és tu? Quem és tu? Que caminha comigo, que me acorda do vazio. Salve! Boa noite a todos e a todas e a todas ouvintes da rádio Web Rádio União Racional. A partir de agora está no ar o programa Nova Era. Esse que vos fala é Marcos Lopes. Hoje 14 de julho de 2026 está no ar o programa Nova Era. E hoje vamos ter um tema, né, Jesus? Um tema que é perguntado e abordado por todos, que é sobre a vida, né? Que garantia tem essa vida, né, Jesus? A vida é sem garantias. E o pior, e é uma grande ilusão. Henrique, salva nossos ouvintes. Dá-nos uma boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gese. Boa noite a todos os ouvintes, né, da Web Rádio União Racional e ao senhor Mascarenha e a todos os apresentadores da emissora. Repetir mais uma vez que divulgar a cultura racional é o nosso único objetivo aqui. Gese, boa noite, nossos ouvintes. Boa noite a todos. Mais uma vez nesse programa Nova Era, trazendo conhecimento de cultura racional dos livros Universo de Desencanto. O conhecimento cultural racional, que é o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, onde nesse desenvolvimento se encontra a salvação e a verdadeira redenção, o nosso retorno para o nosso verdadeiro estado natural de ser, que é de puro, limpo e perfeito. Isso é muito trabalhado, mas é preciso ser divulgado. Isso mesmo. E o tema do nosso programa de hoje é exatamente a leitura que eu vou fazer a partir desse instante. A vida é sem garantias e uma ilusão. A vida é um triunfo sem precedentes, por ser assim constituída de dúvidas e redúvidas em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor, cheio de maravilhas, mas por assim não ser, é que é duvidosa, é que existe o desânimo, e do desânimo vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Aí o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem saber julgar a vida. Enquanto o vivente está dormindo pela ilusão, tem a vida como símbolo de maravilhas. Mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espiarenta como é. E todos se desiludem? Digo eu, sim, não há este, seja pobre, seja rico, que depois de um certo tempo viver, não caia na realidade, porque ao que um está exposto,
Todos estão. Cada qual curtindo as suas amarguras, devido ao meio e ao modo de viver. Todos passando os seus golpes cruéis. Então, como deve, Géso, o vivente encarar a vida? Com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de suas conveniências e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações demasiadas, Henrique, atormentam o vivente. E este tem horas que parece que está no inferno em vida. Convicto de que a vida é um inferno, estas passagens são decorrentes dos viventes querer ostentar um certo apogeu. E esses apogeus trazem sempre preocupações demasiadas. Eis aí o inferno, o descontentamento mais elevado. Para os que não ostentam a vida pacata, sossegada, sem preocupações. O que vale, Gerson? O meio em que o vivente vive, cheio de preocupações e de luta. As lutas trazem os queixumes e aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes, porque estes, via de regra, não sabem viver. Por isso, há no mundo todas essas confusões, sendo o sofrimento o maior brilhante do dia, entre todas as camadas, e a beligerância, esta nem se fala. Todos guerreando para vencer, e o mundo como uma verdadeira casa de loucos, ou um hospício. Ninguém se entende, muitas vezes nem a si mesmo, porque não sabem o que estão querendo. Muitas vezes estão bem e pensam que estão mal. E quando estão mal, Henrique, pensam que estão bem. Isso é uma verdadeira casa de loucos, como diz o racional. Fica difícil, né? Seguir um processo, uma caminhada, quando a dúvida, ela é, na verdade, a sua guia. E ainda piora, em determinadas situações, piora que você tem que tomar decisões. Você chega em um determinado ponto que tem várias estradas e você tem que tomar uma decisão e seguir uma. Não dá para seguir todas ao mesmo tempo, mas a necessidade de você seguir uma. E a dúvida, ela proporciona justamente esse mal-estar, essa angústia dentro do ser. Por quê? Porque se você faz a escolha errada, para você fazer a certa, se faz necessário um retorno, né? Você voltar ao ponto inicial. Imagine quantas estradas nós já tivemos de seguir e voltar, né? Isso tem em relatos, né, de estudantes, né? Já passei pelo espiritismo, pelo candomblé, pela instituição essa, aquela, aquilo outro, e me encontrei aqui na cultura racional. Algumas pessoas falam isso também pós largar o livro, né, que se encontrou em outro lugar. Então você vê que a dúvida ela continua, né? Ela permeia, na verdade, as decisões na humanidade e se torna um momento angustiante, né, na vida da gente, para a gente tomar decisões. Feliz daquele que realmente teve a oportunidade de conhecer o direcionamento de uma divindade, a qual ele diz: siga por aqui que eu garanto, e realmente você segue. Quando a divindade fala: dê o passo que eu lhe dou o chão, né? Não importa se vai ser água, não importa se vai ser terra, não importa o que vai ser, mas eu garanto. E essa pessoa segue. Então, a nossa dúvida encerra com uma tranquilidade e uma garantia que vale a pena seguir. Isso eu estou falando relacionado a mim e relacionado à cultura racional, que é os livros do Universo de Encanto, o qual eu decidi seguir com a orientação do Racional Superior, através das suas mensagens nesse livro. E tem me feito tranquilo, tem me dado uma base de paz, muita calma nas minhas decisões,
E eu posso garantir para cada um que estiver ouvindo aqui que a minha vida é tranquila, feliz e de muita paz. E essa dúvida, né? Por que parece que você estava com o livro na mão, onde o racional dá continuidade falando dela. Olha o que é que ele diz nesse capítulo. E por que a vida ficou formada assim entre os viventes? Por estar a vida e os seus pertences todos em dúvidas. Nascendo então, pelas dúvidas, os métodos das conquistas. Então, dos viventes, se eu conquistasse isso, aquilo, estaria bem. Se eu conquistasse aquilo outro, estaria feliz. Se eu obtivesse isto, a vida seria outra. E o vivente conquista tudo isso e não se sente feliz. Por quê? Porque vive na incerteza, vive na dúvida. Isso é uma verdade, porque se acontece muito. As pessoas que não têm e vai passar o querer ter, você vê que o ser humano ele passa a ter e depois enjoa aquilo, porque já teve, já não gosta mais. É tudo relativo. Mas, assim, hoje eu tive, já não gosto mais, já não quero ter mais. Aí vai, a procura, o Henrique falou nesse tanto aqui, a procura. O ser humano ele não tem garantia de vida porque ele já nasce com a transformação ao lado, que o pessoal dá o nome de morte, né? Já com a garantia de morte, a garantia de transformação, de não viver eternamente com esse corpo material. Tem o início e tem fim. Então ele não tem a garantia dessa vida material. A vida verdadeira é a vida racional, a vida eterna, a vida do nosso mundo, do nosso verdadeiro natural. Então, hoje, nessa fase, o ser humano está sempre à procura, né? Sempre procurando, sempre querendo encontrar soluções da vida, das respostas que sempre se perguntam. Aí vai para uma determinada doutrina, não encontra determinada seita, não encontra determinada religião, não encontra a resposta do eu que está lá, vago. No seu interior está aquele vazio. E aí não encontra a resposta, o que acontece? Está sempre à procura, sempre vendo que a vida não tem garantia, né? E quando chega ao final da vida, diz assim, onde é que eu vou? E agora? Sempre se pergunta dentro de si. Sofre ele, porque não sabe para onde vai, que está morrendo naquele momento, e sofre os familiares, que não vai deixar de ver eles, que ele vai se transformar, né? O corpo vai entrar em transformação lá debaixo da terra. Aí também os familiares sofrem. Começa a ter aquele sentimento de falta, de saudade. Todos sofrem, né? Sofre quem fica, sofre quem vai. Até o próprio cotidiano da vida, as pessoas sempre dizem aí que o rico não tem medo de morrer. Ele tem medo de ficar pobre. Porque é constrangedor, é vergonhoso para ele ter riqueza e ficar pobre. Mas na hora que vai, fica perguntando, pô, onde é que eu vou? E essas coisas minhas que vai ficar aí, nem na mente dele. Essas coisas minhas que vai ficar aí, meus netos vão acabar, meus filhos vão acabar, e agora? Sempre a riqueza na mente. Sempre o riqueza material na mente. Ele quer levar, mas não pode. Como é que ele vai levar tudo? Não tem condições. Então, é essa coisa. A vida não tem garantia. Aqui, a única garantia de vida que nós temos é a eterna. E nós estamos procurando fazer por onde, né? Né, Henrique? Além da falta de garantia, né? Que nós procuramos a garantia em um encanto, né? A ilusão. Enquanto essa ilusão, ela rodeia o ser humano, parece que tudo está bom, tudo está lindo, está bonito. Mas quando vem a desilusão, aí vem o vazio. E esse vazio, ele está também para servir a todos, né? Muitos, também com o livro na mão, que sentem esse vazio. Porque exatamente dá o espaço para essa atuação desse vazio. Tem uma mensagem que eu ouvi há um tempo, em que a gente não pode dar essa oportunidade, né, essas influências desses seres do vácuo para encher esse vazio. Porque quando você se afasta do que é racional, do que preenche, né, esse vazio, aí vem o ser
e toma conta daquele espaço. E ao tomar conta daquele espaço, que é um espaço preenchido, para ser preenchido com energia racional, esse espaço é preenchido por duas forças, né, que não se conhecem, que dependem de nós, aparelhos racionais, para se conhecer, e preenche com esse vazio, que ele cria uma dúvida, né, que ele cria angústia, né, que ele cria um sentimento de não querer viver mais. E muitos chegam a tirar a sua própria vida. Porque esse sentimento que a humanidade está tendo hoje, do vazio, da procura, alguma coisa está faltando dentro de si, propriamente, já isso aí já é o próprio comportamento da própria natureza do ser humano, que por ela ter mudado de fase, ela deixou de alimentar o pensamento e a imaginação. Então o ser humano não passa nem pensar e nem imaginar, não tem condições, tão vazio. É a falta da energia racional no desenvolvimento do raciocínio. Quando ele se encontra, quando ele se atenta para isso, que pega o livro, que dá aquele primeiro... Você falar, universo de encanto cultural racional, a pessoa já... Quem é que chama a atenção? O raciocínio. Ele já se liga. E aí, de imediato, ele pode passar a pegar o livro, estudar, porque está encontrando, está preenchendo o vazio que eles tinham, que ele estava tendo, como todo mundo, a maior parte da humanidade está tendo, dentro dessa fase racional. É como o racional fala, os seres humanos com senso humano já têm essa curiosidade, essa procura para o preenchimento desse vazio. Porque a natureza ela mudou de fase, então ela deixou de alimentar o pensamento e a imaginação, né? Com energias elétricas e magnéticas, que são as energias deles. Hoje ela está agindo racionalmente. O alimento é racional, no sustento do corpo, para desenvolver o que se liga ao racional, que é o raciocínio. Aí esse vazio começa a ser preenchido, né? Então muitos não encontram de imediato, fica nesse sofrimento, aquele vazio dentro de si, perde a vontade de viver, tem até o suicídio, né? É uma das causas, né? Através da maior doença hoje que é causada ao ser humano, a maior doença hoje é o quê? A doença do século, hoje, é a depressão. Essa depressão vem de quê? Do vazio, do perder do sentido da vida. A vida não tem mais sentido. Entra em depressão. Às vezes as pessoas podem ter tudo, riqueza, tudo ali, tem tudo, mas ele entra em depressão. Porque o seu ego, o seu eu que diga, está faltando ser preenchido. Não é o ego, é o eu, está faltando ser preenchido. O quê? Pela energia da fase, a energia nossa agora, a energia racional. Aí passa a perder o sentido da vida, a vida não tem mais, né, não tem mais sentido e tal, e chega até a suicidar-se, né, a depressão, né? Então, para que está aqui? Aí vai embora. Por mais que ela saia, né, vá para a distração, para a festa, para outra, mas quando volta para casa, aquele vazio retorna junto com ela, né? Olha, quando a gente fala em duas forças, né, essas duas forças estão em um corpo. Ela está em tudo, né? Mas eletricidade e magnetismo consiste no meu corpo, a minha vida, né? E só que a gente vive sobre uma forma, né, de ver o outro e não ver a si mesmo, né? Ninguém conversa olhando para o espelho para saber com quem está conversando, né? A gente não experimenta as duas polaridades para a gente se manter dentro de um equilíbrio. Por que eu falo isso? Porque quem pode falar do gordo é quem é gordo, e não quem é magro. O magro fala pela condição que ele se encontra. O magro fala da condição de ser magro. Para o magro falar da condição de ser gordo, ele em algum momento ele tinha que ter sido gordo, porque ele já viveu aquela experiência, né? A gente não vai saber nunca como é a vida de um miserável quando a gente sempre viveu nas condições favoráveis que a vida nos oferece, seja lá por familiares ou não, mas dificilmente quem viveu numa condição boa vai saber o que é uma vida de um miserável. Então é preciso
a gente entender isso. Por quê? Porque tudo isso se processa individualmente em todos. Né? Então, quando você olha o outro, quando a gente parte desse princípio de eu sou magro, aquele é gordo, a gente está impondo uma forma de julgamento. Entendeu? De julgamento. E o equilíbrio, ele não parte desse princípio. Quando a gente fala de cultura racional, de imunização racional, de energia racional, a gente está falando de um estado de consciência equilibrado. É que realmente reconhece essas duas polaridades. Entendeu? Mas não é que você tenha que ser nem positivo nem negativo. Você precisa ser consciente dessas duas polaridades. A gente precisa manter um nível de equilíbrio. E equilíbrio é uma energia única. Não tem duas polaridades, entendeu? Não tem homem e mulher, não tem certo ou errado, não tem fraco nem forte, não tem rei nem plebeu, entendeu? Não é essa a conjuntura. Então a gente precisa entender o que é esse equilíbrio. E quando a gente fala de energia racional, que o habitante ele está sentindo falta da energia racional, isso é um equívoco. Por quê? Porque o habitante ele é formado de energia racional, então ele não sente falta. Só sente falta da energia racional quem teve e não tem mais, ou perdeu. Entendeu? E nós não perdemos, nós continuamos sendo. Né? E por que as pessoas sofrem com esse sentimento de perda, que na verdade não é uma perda? Né? Por que o ser humano tem tanto medo do que a gente chama de morte? Porque vê o outro partindo e acha que tudo acabou. Então, assim, esse é o grande medo da humanidade. O medo de sumir. De sumir. Né? A gente só sofre quando a gente perde o carro, a bicicleta, o tênis, a calça que a gente gosta. A gente não sofre por ter. Né? A gente não sofre por ter. Quanto mais tem, mais quer. Não é? A vida não funciona desse jeito. Né? Mas, veja, a gente não sofre por ter, a gente sofre por perder. É esse sentimento de que não vai ter mais isso, que não vai ser mais isso, que faz as pessoas sofrerem. Né? Essa coisa de eu não quero ir embora, e sabe que vai, e entra num estado do que Jesus falou, de ansiedade profunda. Por quê? Porque não quer largar esse mundo aqui. Quer o osso para roer até quebrar os dentes, mas não quer perder o osso. Entendeu? Então é isso. Essa vida aqui ela é de transformação. Não tem por que a gente reter essa vida. Por quê? Porque ela é fluídica, ela flui de um estado para outro. Né? E a gente tem que conduzir esse equilíbrio de forma consciente. Consciente. Para que realmente a vida flua. Tipo assim, eu não quero ir agora, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou. A vida vai ter que fluir, vai ter que seguir para um outro progresso, um outro processo. E eu querer reter isso é complicado. Entendeu? Isso é complicado. É querer estar à frente da natureza. Né? Você interrompeu o ciclo dela. Que a natureza tem o seu ciclo. Né? Porque desde o princípio. Se a vida realmente acabasse, Jesus falou uma coisa interessante no último programa. Programa anterior, eu gosto de pegar sempre as deixas de Jesus, que a gente acaba fluindo, né? Jesus falou que em 1935 a gente tinha 8 milhões. No Brasil, né? Milhões. No Brasil. 35. Nós não temos 100 anos ainda. Nós já estamos em quase 300 milhões. Quase 10 vezes mais. E aí o que acontece? Da onde é que surgem essas vidas? Da onde elas vêm? Por que essa forma, sabe, esse processo? E é tão imperceptível. Entendeu? E olha que a gente vive um momento que a cultura exige que cesse a produção de seres humanos. Né? Vem a cultura do aborto, do não casamento, da prevenção, anticoncepcional, isso. Todo mundo querendo ter um controle sobre essa coisa chamada vida.
mas a vida por si só, ela chega onde ela tem que chegar. Né? E a gente falou no programa da semana passada na Jubileu FM, né, que você vê as pessoas, quantos já passaram por aqui por cima, tentando reduzir a população com sacrifício esse, aquele ou aquele outro, e não consegue. Né? Por quê? Porque o racional ele fala, olha, aqui é uma bicheira. Quanto mais morrem, mais nascem. Né? Mais nascem. Quantas frutas em determinada fruteira dá em uma determinada época? Quantas dessas frutas viram outras árvores? Então não tem como conter a vida aqui. A vida escolheu esse plano aqui para viver. Até isso se desfazer, não tem como ter controle sobre ela. Vai aumentar, a população está chegando em 8 bilhões. Se no Brasil tinha 38 milhões, hoje nós temos quase 300 milhões de habitantes. Em menos de 100 anos, você imagina isso na humanidade. Não tem como controlar. Por quê? Porque isso é um progresso, essa coisa do controle, é um progresso do ego. Entendeu? E a vida só se expressa. A vida é racional. Entendeu? A vida é racional. Não tem controle. Nós chegamos aqui por livre e espontânea vontade. Não tem controle. Mas o né? Esse campo eletromagnético, que é justamente do ego, quer ter controle sobre a vida. A vida está dentro, está aprisionada, mas já já ela se liberta. Entendeu? Já já ela se liberta. E ela chegou aqui livre, não teve controle. E o racional, ele se apresenta aqui sem dar controle, sem determinado controle, em conceito da vida. Ele quer que a coisa flua, como é que ele chama? Naturalmente. E essa vida, ela já está se libertando, né? A partir do momento que você ativa a glândula pineal, através da leitura, né, dos livros, Universo Desencanto, você já começa a libertar esse ser, esse habitante, para que ele não mais retorne aqui nesse campo material, para que ao se transformar, essa energia, a energia racional, ela volte para o seu estado natural, e cada vez mais voltando ao seu estado natural, vai enfraquecendo as 7 partes daqui, assim somos. Porque as virtudes que formam essas 7 partes está no mundo racional. Voltou um habitante para casa, enfraquece mais o sol, a lua, as estrelas, tudo vai perdendo a sua intensidade para que tudo volte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a várias eternidades, mas todos que estão passando por aqui nesse momento, que está tendo essa oportunidade de estar lendo o livro Universo Desencanto, desenvolvendo o raciocínio, não perca tempo. Vamos fazer aquele trabalho como determina o racional superior, né? É o trabalho de porta em porta, aquele trabalho de formiguinha, porque o que a gente há pouco tempo tinha hoje são milhões de estudantes. E acompanhar a divulgação da obra, a gente vê que tem estudantes do mundo inteiro, né? Recentemente tivemos uma divulgação na rede social do outro lado do mundo, né? Na Eslováquia, né? Vários outros países, né? De outro lado do mundo, estudantes levando a obra. Estados Unidos, Canadá. Estudantes levando a obra Universo Desencanto lá. Por quê? Porque a consciência racional que tudo tem que voltar. Primeiro erro, né? Eu com o livro na mão não vou perder tempo. Eu tenho que fazer por onde, para que a minha transformação, eu tenha um desapego dessa tal morte, né? Que vai passar por todos. Ninguém vai viver eternamente nesse campo material. Volte a ser o que era. E ao voltar a ser o que era, né? Voltar para o verdadeiro estado natural, você vai contribuir cada vez mais com que as 7 partes retornem, né? Esses seres, a terra fique mais leve, o sol
fique mais leve. E que tudo retorne ao seu que era. Energia pura, limpa, perfeita. E, segundo ao nosso retorno, né, vai ser toda a humanidade por várias eternidades, né? Ainda vai ter várias eternidades para se retornar. Nós estamos no início do 3º milênio. Nós só temos 26 anos do milênio primeiro, né, do 26 anos do milênio terceiro, que é o 3.000 anos, né? Isso é uma contagem, como é que se diz? Uma contagem de Cristo para cá, 2.000 anos, 3.000 anos, né? Entendeu? É um calendário cristão, né? Então, mas a gente já tem muito mais do que isso aqui, em milênios, né? Mas esse conhecido terceiro milênio da era cristã para cá. Então nós estamos 26 anos do 3º milênio. 26 anos, pelo calendário, né? Só que a gente tem muito mais do que isso aí. E aí vai ser muitos milênios ainda para a gente fazer o nosso retorno. Devagarinho a gente vai retornar. Vai ter, para a gente é muito demorado, mas para o mundo racional é pouco. Para o mundo racional é pouco esses milênios. Essas transformações. Essas idas de todos nós para lá. Então, eles têm que ser gradativamente, naturalmente. A gente tem que fazer por onde, como nós estamos fazendo. Eu sempre chamando a atenção assim, para mim mesmo, que não é para vocês, é para mim mesmo, que eu tenho que sempre estar divulgando, eu sempre tenho que estar levando ao próximo, o que já Francisco de Assis já dizia, faça o bem sem olhar a quem, que é essa nossa ação, né? Para a gente perder aquele medo dos nossos pecados. Rapaz, será que eu fiz muita coisa, eu vou sofrer muito? Não, perder o medo. É seguir a orientação da fase agora, que é a de Francisco de Assis. Faça o bem sem olhar a quem. A sua vida passada, a sua dívida com a natureza, o que nós estamos, eu no meu caso, o que eu estou fazendo hoje, se eu tive muita dívida dela com pesada, já levei um bocado. Porque eu não sei de onde eu vim, não estou lembrado do passado. Recentemente, o passado atual da minha vida agora, eu me lembro das coisas erradas que fiz, principalmente para a minha própria saúde. Né? Mas não maltratar o próximo. Mas a minha ação hoje é o quê? Obedecer a Francisco de Assis, quando disse, fazer o bem sem olhar a quem, é essa coisa que nós estamos fazendo de porta em porta. É isso aqui que nós estamos fazendo no rádio. Nós estamos levando o bem para a humanidade. O bem para o próximo. Aí diz assim, mas a gente não se paga o pecado das coisas erradas só com sofrimento, não. Porque as nossas próprias ações de fazer o bem sem olhar a quem, de bondade agora, o que acontece? Alivia o nosso amadurecimento. Alivia mais aquelas cargas que a gente tem para ser paga. Né? Essa é a lei natural da própria natureza. A gente está passando a ter consciência e conhecimento do que é a lei de causa e efeito. Né? Se você fizer o bem, ele diz lá, tudo tem. Se fizer o mal, nada tem. Então, essa linha que nós temos que seguir hoje. O conhecimento racional é essa linha de vida, esse comportamento. Passar a amar mais o próximo. Como é passar a amar mais o próximo? Respeitando ele e a necessidade deles. Eu tenho uma visão, eu posso estar errado, mas é meu sentimento. Se eu passar numa rua e a pessoa diz assim, me dá uma moeda aqui, papai, se eu na minha mente dizer que não, eu não vou, não. É porque ali é um bem aparente, né? Você vai estar executando, eu não vou, não, vai resolver o problema. Porque eu posso estar podando a lapidação que ela está recebendo. E a natureza mesmo. É quem tem que saber. Mas quando a gente vê que naturalmente a gente mete a mão no bolso, encontra e está aqui, normal. A natureza determinou que você faça isso. A gente tem que tomar esse cuidado dessa visão. O impulso, né, que a natureza dá, né? É algo assim, na hora. Né? Se ele está precisando, está sendo lapidado, mas ajuda, ajuda. Sabendo que não vai resolver o problema do cidadão, né? Resolve. Muitas coisas resolvem. Então, é o saber fazer o bem sem olhar a quem. E seguir a determinação e instituições da natureza. E falando em saber sem olhar a quem, né? De onde viemos, vamos de música, né, Henrique? Vamos com a música De Onde Viemos, Para Onde Vamos. Olha aí, em ritmo de samba.
com você, DJ. Estamos apresentando o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. É lindo ver o sol nascer. Olha, garotinho, o tempo da menina chegando. Num barco de ilusão eu viajei hoje. Um dia com o tempo da menina. Venho contar pra vocês a história que fascina. As lendas são as causas da história, a fantasia que o mundo embriagou. Pra eu saber de onde vim, pra onde vou, Vila de Cava o meu mestre me chamou. E toda noite no retiro venham ver, acionar descendo a terra pros problemas resolver. E toda noite no retiro venham ver, acionar descendo a terra pros problemas resolver. É lindo ver o sol nascer hoje, beijando a fronte da manhã. E em cada olhar vejo um sorriso. Do racional hoje sou fã. Água, terra, animal e vegetal. Meu bloco mostra hoje tudo isso em carnaval. Vem baiana, vem girar, universo em desencanto, hoje é tema popular. Vem baiana, vem girar, universo em desencanto, hoje é tema popular. No barco de ilusão eu viajei hoje. Um dia com o tempo da menina. Venho contar pra vocês. O quê? A história que fascina, as lendas, as lendas são as causas da história, a fantasia que o mundo embriagou. Pra eu saber de onde vim, pra onde vou, Vila de Cava o meu mestre me chamou. E toda noite no retiro venho ver, racional descendo a terra pros problemas resolver. E toda noite no retiro venho ver, racional descendo a terra pros problemas resolver. É lindo ver o sol nascer hoje, beijando a fronte da manhã. E em cada olhar vejo um sorriso. Do racional hoje sou fã. Água, terra, animal e vegetal. Meu bloco mostra hoje tudo isso em carnaval. Vem baiana, vem girar, universo em desencanto, hoje é tema popular. Vem baiana, vem girar, universo em desencanto, hoje é tema popular. No barco de ilusão eu viajei hoje. Um dia com o tempo da menina. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Estamos de volta com o programa Nova Era, né? Depois dessa linda música, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? E ritmo de samba, né? Muito bonito. Ritmo de samba. Levantar um pouco mais esse astral, né? Apesar de estarmos distantes muito bonito, né? da época do carnaval, mas a informação, né? Que traz essa música é importante para dizendo todos. De onde nós viemos, para onde nós vamos, né? E falando sobre cultura racional, o conhecimento, o universo de desencanto, que é o que é. Essa informação belíssima de onde viemos, para onde nós vamos. E em ritmo de samba, ele traduzir um pouco da mensagem, né? Isso mesmo. Quem foi o DJ que foi buscar essa música? Foi você, já? Não, isso aí é Henrique, é parece doido. Então Henrique, quer dizer que temos dois DJs, né? Um para o programa Nova Não, Era. agora é ele e André. Ele e André. Um abraço para André. Né? O Andrezinho, como é conhecido. Para a Cristina, para o a homem das doutora câmeras. Jo, Fábio, né? Todos que fazem parte, né? E contribuem com essa emissora, que é a Web Rádio União Racional, e em especial com o programa Nova Era, né? Eu quero também mandar um abraço para Binho, né? Nosso estudante aqui, Binho Janados, né? Binho, que ele sempre nos escuta, nos assiste. E mandar um abraço para ele também. Deve ter aí a Raquel, que devagarinho está aí ouvindo. Esse povo ele fica assim bem calado, tudo ouvindo, né? Tem a Marli, né? Que seja o objetivo para escutar, mas está ouvindo de todo jeito, né? Ninguém sabe, né? Sempre naquela esperança de dar tudo certo, e graças a Deus está dando tudo certo. Eu não usaria muito a palavra esperança, não, né? Mas a força, né? Né, Jesus? Sempre na esperança de dar tudo certo, né? Sempre, né? A natureza fazendo, né? Com que as coisas
tome o seu rumo, né? Corra no seu eixo normal, né? Assim como é passado para todos nós, né? Dentro da obra Universo em Desencanto. É como a nossa amiga Ângela, né? Nossa amiga Ângela, ela falou num determinado programa assim: você tem fé do que está fazendo? Nós não tivemos fé. Nós temos fé. Nós temos a verdadeira convicção. Porque a fé é um comportamento criado pelo ser humano, pela própria natureza, que diz que é o quê? É aquela esperança, a fé, é aquela esperança que o inesperado aconteça, sim ou não. Essa é a fé. E nós não, nós estamos transmitindo com convicção do que estamos fazendo, né? Para quem se apega a algo que acredita, né? Na cultura racional, você acreditando ou não, está aí. Está aí para servir toda a humanidade. É como Deus, você acreditando ou não, ele existe, né? A forma dele se apresentar, que não é a mesma que muitos tentam, né, e querem ver, que é a forma material, né? Forma de Deus se apresentar é a forma energética, em forma de energia, né? Onde essa forma está embrionada dentro do cérebro do ser humano, né? Está dentro de cada um. Por isso que eu costumo dizer que a gente precisa entrar em sintonia, se ligar à mesma energia de Deus. E qual é a energia de Deus? A energia é racional. É isso, né? Você entendendo. Agora observe que a gente sempre vai estar nesse dilema, né? Por quê? Porque quando se trata de Deus, que é algo que a gente falou no programa anterior, que é algo que não se pega, porque a gente acredita naquilo que é palpável. Então, o que é o Deus da humanidade? É o dinheiro. Então, você vê que a gente continua vivendo esse mesmo dilema. Então, por mais que a gente acredite ou não acredite, Deus ele existe, certo? Só que a gente tem uma concepção contrária a isso. Deus está lá e eu estou aqui. E o que é que a gente faz? Por ele estar lá e eu estou aqui, aqui eu faço o que eu quiser, da forma que eu quiser. É assim que funciona? Então, acreditar está valendo, ou não. Mas para as coisas aqui, quando você sabe que pedra é pedra e pau é pau, a sua concepção de aceitação já é outra. Porque existe uma verdade no meio aqui da matéria. Por exemplo, você tomaria veneno, um copo de veneno, acreditando que não morreria? Jamais. Pois é. Isso é a fé. Por isso que o racional fala sobre a fé é do falso condutor. Por quê? Porque já é uma verdade provada. Entendeu? Já é uma verdade provada. Então não tem esse que como é que eu posso desafie essa realidade, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que o veneno mata, né? E aí a gente não desafia, a não ser que a gente realmente queira essa condição de morrer, né? E você vê o que é a concepção da verdade. Por que Deus ficou nesse anonimato? Né? Por que Deus ficou nesse anonimato? Por conta disso. Porque a fé é do falso condutor. Por que a gente acredita tanto numa coisa, fazendo uma coisa ser verdade em determinado ponto pela fé? Né? Porque nós fomos educados a isso. Né? A fé remove montanhas. Mas você não vê isso do lado de fora. Isso aí se processa do lado de dentro. Por quê? Porque as montanhas, na verdade, de fato, são os seus pensamentos que impossibilitam você seguir. O medo, o receio, né? O medo de perder, o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo. São essas montanhas que impedem você seguir. Então, a fé, quando remove esses pensamentos, quando você passa a acreditar em outra coisa, como nós passamos a acreditar no racional, essas montanhas se removem e a vida segue. Sua vida seguiu, não preciso nem falar como, nem porquê. A de Jesus seguiu, a minha está seguindo. Então, é sobre isso, né?
Como é que a gente lidar com essas situações? Jesus. Muito bem. A fé remove montanhas, era dito, né? Puxando o positivo para dentro de si. Mas, a gente tocando no assunto de desenvolvimento do raciocínio, a gente vai entender a palavra Deus, o que significa. A palavra Deus, eu sou sempre curioso, sempre procuro a origem das palavras, né? A origem das palavras, o que quer dizer. E Deus, do latim, ele quer dizer poder supremo, poder superior a tudo e a todos. Poder supremo, poder superior. É a palavra Deus. Aí na terra nós temos vários deuses. Tem um Deus poderoso da guerra, tem um Deus poderoso do vinho, tem um Deus poderoso da inveja. Tudo tem um Deus. Você quer ver uma coisa? Cada ser humano ele tem um Deus para si e um Deus para o próximo. O Deus para si é que aquele tudo dê certo para ele. E para o próximo o Deus dê tudo errado para ele. Às vezes a inveja, um cidadão chega assim para o outro diz assim, conseguiu primeiro desenvolver aquela ação de trabalho ou uma empresa que conseguiu e ele aqui, no mesmo sentido, não conseguiu a empresa, mas o outro já conseguiu. O que é que ele faz de cá, na mente dele? Deus queira que não vá para frente. O Deus ruim para ele e o Deus bom para ele é o quê? Que dê certo para ele, não para o outro. É muito complicado a mente humana nesse sentido da palavra Deus, nesse sentido de entendimento de Deus. Tinha um padre que estava dando sermão e ele disse-me assim, agora, eu fiquei assim curioso com o que ele disse. Ele disse, tem um salmo que ele é egoísta, que só fala para ele, não fala para nós. Né? Não, singular, né? Não pede para nós, pede só para ele. Mas é a realidade. Então, a gente só vê o nosso lado, e não é. Não devemos ser egoístas, como o Racional fala. A gente tem que ver também para o próximo as coisas boas também. E uma das coisas boas é esse conhecimento que nós estamos tendo hoje, né? A própria mente, né, do ser humano está condicionada, né, ao ponto negativo. É tanto que, ao abrir a página, o celular, o que é que seja, a informação negativa ela lhe segura mais. E a informação positiva você passa mais rápido por ela. Porque a própria mente, a evolução do pensamento e imaginação, lhe condicionou aquilo. Por isso que as pessoas começam a se carregar muito de informações magnéticas e começam a construir um próprio vazio dentro de si. Atrai aquela energia magnética, né? Que nossos olhos estão ali para atrair aquela força. Que até então você começa a envolver tanto, através da internet, com informações negativas, que o seu pensamento se torna negativo. Nada começa a dar certo em sua vida. Porque, como o Henrique falou em outros programas, o pensamento também tem o seu lado positivo. E o magnético tem o seu lado completamente negativo, a imaginação. Por isso que pensando, imaginando, nada vai acertar. Vai viver sempre na fase de experimentar, de experiência. Por isso que é necessário, agora, no terceiro milênio, se conectar com a energia do meio, com a terceira energia. Essa terceira energia ela vai servir de balança para equilibrar essas outras duas que estão variando o tempo todo. Uma hora alegre demais, outra hora triste demais, né? Outra hora insatisfeito demais, outra hora um vazio que toma conta do seu ser, né? Por isso que é necessário, eu repito, né, várias vezes, que o problema não está no outro, não está no tu, está no eu, né? A solução está no eu, porque eu tenho o dever de divulgar essa obra. É o meu dever de propagar o conhecimento. Se eu quero ver algo mudar nesse mundo, né, enquanto em forma material aqui estiver, eu tenho que fazer sempre essa missão. Eu tenho que ser o missionário, como foi determinado pelo Racional Superior. Essa é o meu dever, independente da religião, do cidadão, do que ele faz, do que ele não faz, deixa de fazer. Eu cansei de ver exemplos, né? Vou colocar agora aqui para vocês saberem,
Quando no princípio nós morávamos em Colônia, né, Henrique? Henrique cansou de acreditar em pessoas que praticamente não acreditavam que iam ser recuperadas. Parece que quanto mais era difícil, mais o Henrique acreditava. Por quê? Porque ele olhava o eu, o ser. Ele não olhava só o tu. Isso aconteceu com meninas estudantes, né, que começaram a ler o livro, com o Márcio, que hoje é advogado, hoje é um cara que sofreu influências espirituais, entendeu? Por quê? Porque olhou o eu. Quando você só olha o tu, só olha o efeito, poucas pessoas vão dar a mão para você. E o Henrique, né, conseguiu enxergar coisa que a gente não conseguia. Na verdade, pela minha falta de tempo de leitura, minha falta de experiência dentro da fase racional, eu não acreditava que aquelas pessoas podiam ser recuperadas, né? E foram, né? E foram. Agora, dentro desse assunto aqui, que permeou agora, a gente percebe uma coisa. Olha, a gente vive em um campo chamado campo eletromagnético, né? O racional fala muito sobre isso, do rádio, né? Que transmite a informação. E nós, na verdade, a gente passa a guardar essas informações. Lembra das fitas cassete? Pronto. Quando a gente passava o ímã nela, que desmagnetizava ela, o que é que acontecia? Sumia tudo, apagava tudo. Pronto. Que estava nela. É isso que você quer que aconteça com você? Não é, né? É isso que você quer que aconteça com você? É isso que o racional quer que aconteça conosco? Não é. Você entendeu? Qual é o grande feito do racional nisso tudo? É fazer com que o próprio magnético leve uma informação precisa dentro desse campo, que é a informação racional, de quem ele realmente é. Por isso está lá a primeira lição, quem és tu? Sabei vós que sois um corpus imprudente, ambicionando tudo que é material no dia para dia. É isso. Não tem nenhum tipo de condenação a partir de Deus para a gente. Mas existe da gente contra Deus. Por quê? Porque, olha só, a gente passou por uma... A gente é conhecedor, tanto eu, você, Jéssica, sobre a questão da Torre de Babel. A gente sabe qual realmente foi essa finalidade, né? A gente sabe hoje a corrida espacial que a gente tanto admira, qual é o intuito dela e aonde isso está levando a humanidade a se propor a um controle total no planeta. E você vê que não vem dando certo, né? E aí a gente vai percebendo outras e outras coisas. O que é que ocorre? O racional vem e traz uma verdade para contar para todos, onde, através do tempo, a gente quis apagar essa referência que é Deus. E até hoje a gente tenta, viu? Até hoje a gente tenta. E uma das formas mais precisas é quando nós passamos a essa multiplicidade de pais. E o racional ele fala tão na simplicidade. Filhos e irmãos. E a gente não reconhece. Então, hoje você é pai, seus filhos amanhã vão ser pai. Isso apaga a imagem do verdadeiro Deus, do verdadeiro Pai, entendeu? Então, veja a diferença da posição de Deus com a gente e da gente com Deus. No programa passado a gente falou sobre isso, né? E veja como realmente as coisas se processam. Deus está aqui, tentando dizer para a gente a toda hora o que nós somos. E a gente aqui tentando apagar ele de todos os custos, a todo custo. A todo custo. Entendeu? Essa onda de movimentação para isso, aquilo, outro, é no intuito de apagar essa referência. Mas isso tudo é inconsciente, porque não é o eu que faz isso. É o tu. Por isso que ele chama a atenção do que és tu. Vamos conscientizar esse ser, esse ego aí,
que é para que o verdadeiro seja liberto e conduza tudo isso de volta para o seu estado natural. E eu vou aproveitar, que eu já estou aqui dentro da fala, e vou me despedir, porque o tempo já está acabando. Já se né? esgotou, né? Dizendo para todos que reflitam mais sobre o que o racional fala e reflitam mais sobre os seus próprios pensamentos. E assim eu vou me despedindo, desejando que todos, né, tenham uma belíssima semana, cheia de paz, cheia de saúde e cheia de sossego. Quero dizer boa noite a todos, né? Dizendo também que nós temos essa divulgação do livro Universo em Desencanto. Para as pessoas adquirirem esse livro, que é a cultura racional, é preciso que ele entre em contato aqui em questão Aracaju, que é Rua Santa Luzia, número 50, sala 108. E o telefone da Mali é o 99986-4315. Então, é onde se encontra o livro. E o nosso e-mail de pedido, que esse é nacional, tem pedidos de livro, underline livros, Universo e Desencanto, do junto.com.br. Aí vem aqui. O e-mail é pedido, livros, Universo e Desencanto.com.br, onde a pessoa pode adquirir esses livros, Universo e Desencanto. Muito obrigado a todos nessa noite de hoje, que vamos em frente, né? E com esse lindo, belíssimo programa que nós vimos fazendo, divulgando o maior livro informativo sobre a nossa origem, que é Universo e Desencanto, que é o conteúdo, é cultura racional, a cultura do raciocínio, do desenvolvimento dele. Só tenho a agradecer, né, a todos que fazem a Web Rádio União Racional, ao Mascarenhas e a toda a diretoria, e a todos que fazem com a grade de programação, né, a todos os outros programas, né, que fazem essa grade da Web Rádio União Racional, e desejar uma boa semana a todos. E não esqueçam, leia o livro Universo em Desencanto. E da paz universal do amor que conduz a humanidade pela estrada racional. Quem seguir por essa estrada, que é a volta ao nosso natural, viverá eternamente junto ao verdadeiro Deus. Tá brilhando no universo uma luz transcendente. Encerramos agora, na sua web rádio União Racional, o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. Contamos com sua sintonia no próximo programa. Há quanto tempo eu sonhava nesse mundo de Deus iludido, considerando